Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, sexta-feira, 23 de outubro, agora 20 horas e 9 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast hoje é Soltando as Amarras. E aí a imagem mostra aí o barquinho aí que já partiu, as cordas ficaram, e essa é exatamente a nossa impressão do que está acontecendo com a Bitcoin, se desamarrando de quem, né? Do SP500. Essa é a nossa hipótese, a gente quer apresentar isso aí para vocês. Nos ocorreu essa impressão hoje aí, refletindo inclusive sobre o nosso podcast de ontem. Para quem ainda não assistiu, a gente recomenda, e claro, a gente quer apresentar para vocês aí a nossa novo setup. Aí a gente voltou a se estruturar um pouco melhor. A gente agradece aí a paciência de vocês e, claro, a gentileza sempre de continuar nos assistindo. Então, nós começamos aqui com o gráfico da Bitcoin em Tether na Exchange Binance. A gente está aqui com o gráfico diário. A gente está vendo aqui uma movimentação provavelmente que ainda tem momento de alta, tá? O volume não está confirmando isso, pode ser uma pausa. Rapidamente aqui a gente vai detalhar depois, mas a gente vê um movimento muito parecido com o que aconteceu aqui algumas semanas atrás, quando nós tivemos um avanço forte com volume muito semelhante que nós estamos vendo aqui, e ele faz uma pausa rente ao topo. E o que acontece? Dá um tempo para a média móvel, nesse caso aqui dos últimos 20 períodos, fazer então a ascensão e o encontro aos preços, e aí formando aí um suporte sólido à medida que eles vão se aproximando para testes conseguintes, até que a gente tenha uma nova onda. Nesse caso aqui a onda foi para baixo, né? Mas não tem problema, né? A gente está acostumado com isso, acabou voltando com folga. E a nosso favor, nós temos aí o final de semana que se aproxima. A semana encerra no domingo às 21 horas, horário de Brasília, e fazendo esse encerramento, a gente vai mostrar aqui para vocês, vai ser então, a gente espera, a primeira semana que a gente fecha, já vamos entrar no gráfico aqui para mostrar com detalhe, acima dos 12K. Então, se a gente tiver um recuo que não passe dos 12K, até o final dessa semana, inclusive, nós vamos estar então quebrando uma métrica que é vigente desde 2018, tá? Mas na subida 2017. Então, desde 2017 a gente subindo, não fecha uma semana acima dos 12K. Na realidade, isso ocorreu uma vez só, que foi aqui onde é que eu estou mostrando no gráfico, tá? Quando foi isso? Vamos ver aqui. Nós estamos então desde dezembro, 4 de dezembro de 2017, praticamente 3 anos atrás, quando nós estávamos nesse candle aqui, tá? Nós estávamos subindo em direção aos 20K e depois nós cruzamos ele, mas já ia caindo, tá? Aí caindo, e daí não vale, né? Então, o cruzamento para cima, né, evidentemente, aconteceu apenas em 2017, dezembro. Agora estamos em outubro de 2020, quase 3 anos depois, estamos tendo a possibilidade de repetir esse feito. Será que vem mais? É possível que sim, tá? É possível que sim. Então, nós temos aí essas boas notícias. Agora, por que isso é uma desamarra do SP500, né? A gente tem que ter isso aí em mente. Então, vamos dar uma olhada no SP500, tá? Então, primeiro, a gente tem que ter ideia de que aqui na semana nós estamos com uma tendência de alta, aqui o histograma MACD com uma inclinação positiva. A gente está com uma boa movimentação de volume aqui no OBV, confirmando aí um possível impulso, não um possível impulso, mas sustentando, tá? Mostrando que existe volume por trás desses preços, provavelmente aqui construído nesses períodos aqui de maior declividade, tá? Então a gente tem esse aqui em menor grau e esse aqui em maior grau, que nos tirou do fundo ali dos 3K, 7, né? Que coisa. E o que nós temos agora? Apesar de nós estarmos aqui com volume baixo, ele é um volume alto em relação a períodos anteriores, por exemplo, do ano passado. Infelizmente, a quantidade de Tether aqui é muito maior, tá? 4 vezes maior. O volume não. Então, isso chama um pouco a atenção também.
tirando um pouco o brilho desse evento, mas o volume vem crescendo. A semana ainda não terminou e nós estamos com um volume acima da semana anterior. Então isso pode sim nos levar a uma sequência de mais altas ainda, ou pelo menos com mais volume, rompendo então os níveis aqui significativamente, abrindo espaço para a gente ter uma semana seguinte com mais volume e altas daí, se refletindo então numa repetição do que a gente viu aqui no final de 2017. A gente espera que não se tenha esquecido a lição aqui, que se fez um topo e depois caiu bastante. Então, muita atenção, tá? A gente entrou num bear market aqui de um ano, tá? Aliás, superior a um ano, né? A gente foi aqui de janeiro de 2018, dezembro de 2017, até fevereiro, até março de 2019, tá? Então foi um ano e 2 meses de bear market. Daí a gente teve aqui uma pausa e disparou aqui para uma sequência de bull run. Não, né? A gente teve um arranque, um recuo e agora está tendo um outro arranque, e aí sim pode começar de novo. Então muita atenção, tá? O fechamento dessa semana acima dos 12K, na nossa opinião, confirma a possibilidade confirma a expectativa, né? De altas na semana seguinte, apoiado aqui no MACD, com volume, então, confirmando taxas cada vez maiores, mas a gente segue com um nível de incredulidade até onde é que isso pode ir. Aí a gente vai observar o topo aqui, que daí seria os 14K, que não estão tão longe assim vai indo, e o crescimento do volume, so on and so forth. Mas o que a gente quer lembrar para vocês é que essas brincadeiras elas terminam rápido e não terminam bem. Então, quem está comprado, talvez todo mundo, né? Levantem seus estoques, tá? Isso é apenas uma sugestão, tá? Aliás, nem isso, é uma opinião. E aí, dito isso, a gente entra então aqui no SP500. Aqui eu tô agora com o provedor adequado, tá? Que mostra o volume. Esse aqui é o SP500 semanal. E aí o que a gente vê aqui, tá? Nós estamos com uma inclinação negativa aqui no MACD, no histograma, apontando para baixo. A gente está numa sequência de 2 semanas de baixa, tá? Então, evidentemente, isso não é bom. E aí a gente pode ter um recuo aqui, fazer um novo teste na média móvel das últimas 20 semanas, tá? E nós estamos falando aí praticamente 5 meses, tá? E aí a gente poderia voltar tranquilamente até os 3K3. Não é um super recuo, tá? Mas é um recuo aqui de 5%, tá? Então já está no limite de ser uma correção, né? De 5 a 10% é uma correção. A partir dali, aí me foge agora o nome, tá? Mas eles têm de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 em diante é bear market, tá? A gente não está vendo um bear market ainda, mas todos os bear markets, lembra muito bem Peter Schiff, começam com uma correção, tá? Então a gente pode ter aqui um recuo, porque a gente está vindo em 2 semanas de baixa, não é o que vem acontecendo com a Bitcoin. A gente está com uma tendência de baixa no MACD aqui, não é o que está acontecendo com a Bitcoin. Então a gente pode ter uma descida no SP500 e uma continuação de alta na Bitcoin. Isso seria aí fantástico, tá? Esse é o ponto que a gente gostaria de mostrar para vocês. A gente chama a atenção para isso. A gente deve voltar aí nesse fim de semana, talvez no sábado, talvez no domingo. O episódio de hoje ele foi um pouco mais curto. Nós temos um compromisso aí às 9h30. A gente agradece aí nós vamos participar de uma aula ao vivo, né, live da Universidade Mackenzie de São Paulo. A gente agradece ao professor Nelson Mitsu, muito gentil, que nos fez o convite. Nós vamos falar sobre o Bitcoin, tá? Então a gente vai deixar vocês agora. Uma boa noite para vocês e até o nosso próximo podcast. Tchau.